Eu queria trazer uma coisa, porque na, no mês passado, né, no encontro passado, a gente falou dos ciclos e uma forma da gente olhar para a chance que a gente tem a partir do nosso próprio útero, né, para poder fazer esse resgate e experimentar os nossos polos, porque a gente fala disso no macro, assim, parece difícil de visualizar, né, o meu yin, o meu yang, quando eu tô yin, quando eu tô yang, mas é interessante quando a gente falou do nosso ciclo. Então, se a gente pegar um período de 28 dias, né, de uma lua, uma lunação, a lua cheia, ela representa a energia do yang, ela representa o que está para fora. Então, se a gente olhar, né, a lua no céu, ela está para fora. A gente, quando está ovulando, a gente está mandando o nosso óvulo para fora, né, para fecundar, então está fora. A outra polaridade, o yin, quando né, a lua nova, quando a gente está menstruando, é essa outra polaridade. Que, né, para as mulheres que menstruam podem se ligar com a menstruação e para as que não menstruam podem se ligar com a lua nova mesmo e ir sentindo esse movimento interno. Porque a cada lunação a gente tem a chance de experimentar nós mesmas nas duas polaridades. Então é muito legal entender quando que eu tô mais yin, com mais vontade de ficar em casa, o que que ou com vontade de fazer coisas, né, pequenas, o que que isso me traz? E por outro Vontade lado, de quando não eu fazer tô mais nada. Vontade de não fazer ativa, nada. isso, e o que que isso me traz, né? A quietude, o que que vem dessa quietude, o que que vem desse lugar muito íntimo e muito sagrado, que é o não fazer nada, né? Que é sagrado demais, assim, o não fazer nada. A gente não consegue muitas vezes não fazer nada, né? Fica, cara, não tô fazendo nada, fico me coçando, querendo fazer alguma coisa, né? Essa inquietude, o que que traz disso? E depois a outra polaridade, quando eu tô para fora, quando eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, o que que surge disso também? E numa alunação vai ser diferente da outra, que vai ser diferente da outra. Então é uma forma da gente experimentar também o nosso yin e o nosso yang e de repente ir percebendo esses padrões que acontecem. E é bem importante de ir percebendo e trabalhando no micro, né? Que a gente está falando de 28 dias ali, né? De um prazo pequeno que muitas vezes vai refletir coisas da nossa própria vida, assim, né? É bem... Sim, é exatamente isso. E a noite, e o dia, e as estações do ano, todos os ciclos, né, Nicole? E Exato. falando Verão e inverno. tudo isso proporciona para nós, né, uma passagem pelo yin e yang, yin e yang. Então, se uma pessoa não realiza a polaridade dela masculina de forma saudável no mundo, mas também não vive essa quietude de forma saudável, ela tem a ausência de um polo e vai abrir uma carência. Aí a gente vai ficar procurando em alguém essa completude. Ah, eu quero que alguém me complete, eu quero que alguém cuide de mim, eu quero que alguém faça, me sustente. Mas enquanto você não sentir essa plenitude em você, eu me dou conta, eu me basto. Não é que você se basta não pode mais conviver com ninguém. Não, aí sim é que vai ficar legal a convivência. Porque quando a gente se completa, a gente aceita o outro também nas suas duas polaridades, né? Ai, é bem legal isso. Eu acho que esse é o ponto culminante, assim, né, Nicole, do porquê que existe o sagrado, o círculo de mulheres, o estudo do sagrado feminino. É para isso que a gente está aqui, porque a gente se perdeu do sagrado feminino, a gente se afastou da mulher selvagem, a mulher natural, in natura, né? A mulher original. A gente se perdeu muito disso porque o mundo colocou a gente dentro de uma caixinha, disse que tem que ser assim. E a gente agora está resgatando isso. E agora, eu acho que aqui no livro, né, a gente vai olhar nessa fase, na oitava fase, a gente está bem aqui, né, no livro, na oitava fase, está tudo aqui nesse capítulo. E o livro propõe muito que você, é um diário, né, é para preencher mesmo, né, quem já tem o livro, preencha uma vez por mês, pelo menos, faça o preenchimento desse livro para você chegar no final de um ciclo inteiro que é 12, tem 11 capítulos, são 11 propostas de preenchimento. Quando você preencher tudo isso aqui, você vai ver quando é que você está mais yin, quando é que você está mais yang, o que, que é mais vulnerável em você, o que, que precisa de mais cuidado. E assim,
eu anotei algumas coisas de vocês aqui que depois eu vou comentar lá no grupo, no WhatsApp. Quem não tiver lá ainda, no grupo da jornada, tá? É o grupo da Jornada da Heroína. Eu vou passar para vocês, a Nicole também pode passar, daí a gente compartilha, passa para o grupo de Madalena e alguns pontos que vocês trouxeram aqui que são muito importantes. Porque a mulher, na espiritualidade, ela avançou muito. E o homem ainda não avançou tanto. Vocês já notaram o quanto a mulher procura mais os grupos e o movimento espiritual? Nossa essência? Não estou dizendo que isso é regra, mas nós, mulheres, a gente está muito na frente dessa questão espiritual. Sintonia com o universo, intuição, a gente está muito... Isso a gente discute no grupo daí, porque senão vão até de noite, né, Nicole? E eu vou passar para a Nicole conduzir agora algumas coisas aí para nós, que a gente combinou. E depois, meninas, só para dar um recadinho, depois eu vou colocar no final a vencedora do sorteio que eu fiz, tá bom? Do grupo lá no Instagram. Enquanto vocês foram para os grupos aí, eu fiz o sorteio aqui, tá? Então vamos lá, Nicole. Então, para não ficar de noite, né? Aqui já é de noite. E esse ciclo do noite e dia também é muito significativo, né? E como a gente entrou pensando nos ciclos, né? Falando, porque tudo é um grande ciclo, né? Tudo ao nosso redor, se a gente olhar, é um grande ciclo. Tudo respira em espiral, né? A gente respira no feminino, no masculino, o yin, o yang, né? O dia e a noite, o claro e o escuro. E há um tempo, assim, há uns 5 anos mais ou menos, eu sinto que é como se a Terra chamasse a gente para olhar para o feminino, né? Muitas mulheres, muitos movimentos nesses 5, 6 anos para cá, crescendo em relação ao feminino, convidando mulheres a olhar para o feminino, a olhar para si mesmas, entender essa energia, né, do nosso ventre, essa energia alquímica que a gente tem, né? E então, esses grupos foram crescendo e as propostas de círculos de mulheres, de descobertas, de ginecologia natural, de redescobrir as ervas, redescobrir as benzedeiras, redescobrir todo esse processo de resgatar essa ancestralidade, né? Então, a gente tem atrás de nós quantas mulheres que sabiam mexer na terra, né? Que sabiam reconhecer uma planta, que pegavam uma artemisia e sabiam o quanto ela era potente, né? E o quanto ela podia salvar ou matar uma pessoa, né? Assim, no sentido de que ela é muito forte. Olhava para uma valeriana, que é uma outra planta, e sabia que se uma pessoa, né, se quisesse desmaiar alguém, era só dar um chá forte de valeriana e pronto, estava feito. Então, como essa alquimia feminina era das mulheres que mexem com as plantas, né? E a gente perdeu isso por um tempo, quando a sociedade disse assim, olha, o padrão agora é o masculino, né? Então, assim, o feminino não tem vez, a gente precisa, então, colocar o homem acima, né? Assim, o fazer masculino, que é o uso da força. Então, o saber ancestral, essa coisa de se conectar com a terra, né, parir, sangrar, não importa. Agora não importa mais, a gente vai valorizar, né? Claro que isso não é racional, assim, né? Foi toda uma trajetória, mas a gente vai valorizar a força. Então, se num mundo que se valoriza a força, as mulheres não têm de forma inata essa força, então as mulheres deram um jeito de correr nessa corrida que não é nossa. Então, para a gente ter cargos políticos, para a gente ter cargos em empresas, para a gente ter cargos, qualquer cargo de poder, assim, que traga um benefício para as mulheres, a gente precisou entrar nessa corrida, numa corrida que é a corrida, né, da força, de quem bate o martelo, de quem, né, assim, de quem grita mais alto, de quem traz essa energia. Só que essa energia colocada para fora, sem que ela esteja em equilíbrio, ela faz com que a gente se machuque. Então a gente entrou numa guerra para que a gente tenha voz, para que a gente tenha vez, para que o feminino, né,
para que a gente tenha conquistas de direitos reais, para que a gente tenha licença maternidade, para que a gente possa escolher, né, se quer engravidar ou não. Tudo isso a gente foi nessa corrida de uma forma, entrando nessa guerra de uma forma a usar a nossa força. Aí chega um momento em que a gente se fere, porque a gente percebe que esse não é o nosso movimento, né? E que a gente entrar nessa guerra onde está realmente polarizado, né? Então, a mulher não tem vez, homem, sim, homem tá, né, em todos os lugares, então eu tenho que me igualar a um homem para eu conseguir alguma coisa nesse mundo. Só que olha o tamanho desse conflito, né? Quando a gente traz para o mundo esse masculino que não está curado, né? E aí tem o grande arquétipo da guerreira ferida, que é essa guerreira, essa mulher que lutou para conseguir alguma coisa e quando chegou num lugar, não era bem aquilo, né? Às vezes, de olhar, tá, eu tô numa empresa, ou eu consigo fazer, mas eu tô desgastada, eu tô cansada, né? Que é o velhinho, tô cansada, tô desgastada, não consigo mais ir para frente. E eu sinto que a nossa sociedade está exatamente nesse lugar, assim, onde as mulheres começaram a acordar, começaram a sentir esse peso nas costas de, poxa, para onde que eu estou caminhando? Eu estou caminhando para conseguir um cargo, para conseguir, né, para ficar num lugar estratégico de algo, mas como que está o meu coração, né? Aonde que está pulsando? Se a gente olhar para esse eixo, né, coração, ventre, aonde e foi esquecido, porque fica muito no mental, né? Fica só o mental que é muito ligado ao masculino, né? E aí, aonde que eu quero chegar, né? Onde que vem Madalena e esse chamado do agora? É que a gente consiga fazer esse alinhamento, porque não tá a gente vai de uma polaridade para outra, se a gente olhar para a história, né? A gente fica indo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. E se a gente continuar nesse chamado só, né, do feminino, de entrar para dentro do feminino e descobrir a energia do nosso ventre, então a gente dança, a gente recupera essa energia, mas daí a gente faz o quê com tudo isso? Né? Tá, agora a gente está em círculo, somos maravilhosas, descobrimos o nosso feminino, a gente planta a lua, joga o sangue na terra, tem os filhos e tá tudo lindo. Tá, e agora? O que a gente faz com isso? Aonde que a gente chega com tudo isso? E aí que vem essa questão do equilíbrio e esse casamento alquímico que vai acontecer no próximo encontro, acho que, né, Heloísa? Mas aonde que a gente chega com tudo isso? E aí é que veio o convite de Madalena para dizer assim, olha, vocês estão aqui para ouvir o coração de vocês, para olhar para o ventre de vocês, mas também para usar e valorizar a mente. Então, esse eixo bem alinhado, quando a mente ouve o coração e o ventre pulsa, é que você sabe que é o teu caminho, que é a verdade que você está buscando. Não é isolar a mente, não, eu não posso mais ser racional. Então, agora eu só escuto o meu coração, eu só escuto a voz do coração e deixa o coração falar, tá, mas às vezes você vai cair e aí você podia colocar uma almofadinha, né? A cabeça, põe ali uma almofadinha, não tem problema. Então, é esse alinhamento perfeito que tem sido, eu sinto esse grande convite, assim, e é esse alinhamento das polaridades, esse alinhamento, eu sinto que é muito assim, né? Se a gente olhar para a história de Madalena, dizem que ela era prostituta. Então, e por outro lado, ela é uma santa, né? Que a igreja já reconheceu. Então, é esse casamento da prostituta com a santa. É esse casamento das partes profanas e das partes sagradas que moram dentro de cada uma de nós, porque a gente olha para aquilo, coloca na sombra tudo aquilo que a gente não quer ver e deixa lá guardadinho, mas uma hora é aquilo que está pulsando, porque às vezes é aquilo que é a nossa verdade, aquilo que a sociedade disse, ó, não olha para isso, não faz isso. Então, esse grande convite, assim, da gente olhar para os ciclos, entendendo o quanto eles convidam a gente para dançar, né? A Ju falou da dança para dançar dentro dessas polaridades, assim, encontrando os momentos que a gente vai ouvir a voz do nosso coração, o momento que a gente vai ser mais racional e como alinhar, porque não está separada, né? Uma parte da outra, assim, a gente é uma coisa só, esse nosso corpo, a gente, enquanto não reconhecer que ele é importante e que a gente não é só um ser espiritual, mas que a gente está vivendo uma vida, né, humana aqui na Terra, então se a gente aprender a ser humano é o grande segredo, assim, né?
e olhar para o masculino. Eu nunca esqueço, né? Eu ouvi algumas pessoas falando isso e recentemente eu recebi um áudio de uma pessoa que eu admiro muito, falando, né, tá, a gente olha para o masculino, a gente olha para o estuprador, a gente olha, né, para esse masculino que está ferido na sociedade e muitas vezes a gente não consegue reconhecer o masculino curado e o masculino que nem está curado, mas é o masculino que a gente ama, seja o nosso companheiro, os nossos filhos, um irmão, nosso pai, que tem os seus defeitos, que tem, né, todo o seu desequilíbrio, mas que tem o nosso amor. E aí, esse mesmo amor que a gente olha, que a gente precisa olhar também para o nosso masculino interno, né? Para essa nossa polaridade que está totalmente em desequilíbrio, assim, né? Quando ela ainda não está abraçada com o feminino para dançar, para conseguir se encontrar nesse espaço. E então, quando a gente pensou, né, na proposta da Madalena e da jornada da heroína, é porque é a mesma coisa, né? Essas propostas são as mesmas, da gente aprender em que lugar que a gente está dessa espiral e honrar esse lugar, né? Se é o lugar agora de voltar para o feminino, né? Que nem a Camila falou, voltar para casa, voltar para resgatar, ou então voltar para outra polaridade. E só a gente sabe essa resposta, né? E essa é um olhar só de cada uma, né? E eu queria convidar vocês, não sei se a gente divide de volta ou não, mas eu acho que talvez a gente possa fazer aqui mesmo. Eu queria muito convidar vocês para a gente fazer uma reflexão assim do que vocês têm ao redor, que vocês enxergam essa ciclicidade fora. Né? A gente falou da roda do ano, das estações. Eu queria que vocês sentissem o que mais que vocês olham agora, assim, ao redor de vocês, seja na natureza, seja um objeto, seja alguma coisa que é cíclico, que você consegue ver o percurso completo, assim, começo, meio, fim, né? Ou essa roda do yin e do yang. O que vocês olham agora ao redor de vocês e que expressa esse movimento? Tem alguma coisa aí? Alguém encontrou alguma coisa? A mandala. A mandala que traz o símbolo do nascimento, né? Ligado a Pri, que você falou. E é isso, né? Porque o nascimento também é a morte. O relógio também. O relógio. Você tá sem áudio, mãe. Que linda essa mandala. Linda, né? A Priscila que fez cada pontinho que tá aqui. Como é cíclico, né? Não tem começo e nem fim, né? Uhum. Não, quando eu ganhei, eu fiquei olhando e tem bolinha que é pontinho que é bem pequenininho e daí vai crescendo, vai ficando maior. Tipo esses daqui, ó, aqui ele vai crescendo, vai ficando menor, vai crescendo, vai ficando. Eu fiquei abismada como que uma pessoa pode ter uma mão tão delicada que faz o pingo na proporção certa, né? Na intensidade certa. Oi, Brigitte! Oi! Ai, meu amor! É tanta Mas coisa. alguém encontrou alguma coisa? O relógio? Que mais que é cíclico por aí? Eu vi um encontrei gatinho. aqui. Eu estava procurando a semente da minha mexerica, mas eu comi. Eu engulo junto. Mas aí eu fiquei pensando no alimento, né? Que tem um ciclo dentro da gente, né? A gente come, tem uma digestão e também tem uma eliminação. E lá fora ele se refaz e a gente come de novo. Tá?
O Mas livro alguém... também, né, Nicole? O livro que tem as páginas, né? Cada página vira, volta, vai, vira, volta, até completar, né? Exato. E se a gente olhar ao nosso redor com esse olhar, assim, né, de que as coisas, elas, o próprio começo é o próprio final e o próprio final é o próprio começo. Então, isso mexe com a nossa cabeça quando a gente para pensar, às vezes, num próprio objeto, né? A gente olha um objeto, eu estou olhando para o computador. O computador pode ser o final de algo e o começo de outra coisa, né? Quando ele acaba e ele chega ao fim dele, ele pode virar começo de uma outra coisa. E assim, todos os ciclos, todos os processos, eu acho que de tudo ao nosso redor se dá dessa forma. Não tem, não tem o que a gente possa dizer, não, olha isso, né? A não ser, claro, a gente fala do plástico, né, dos materiais assim que a gente vai, que estão fazendo mal para o nosso planeta, né? Porque a gente não está usando da melhor forma. Mas tudo o que está em equilíbrio entra nesse ciclo que é um ciclo natural, né? É um ciclo assim agora eu tô pensando muito na Priscila, né? E essa questão de começar e terminar e parir, né? E assim, depois que um bebê nasce, aquela mãe morreu, aquela mulher morreu, não existe mais aquela mulher e nunca mais vai existir. É uma nova mulher que agora, né, vai ter um filho, ou vai ter dois, ou vai ter três, mas nunca mais vai existir aquela mulher, né? E isso com todos os processos da nossa vida. E um dos símbolos de hoje é a mulher mutante, que é uma deusa. Ela conta que a história que ela não é, que o vestido dela, ele ia trocando de cores conforme as estações do ano. Então, tá bom. Ele ia mudando de cor conforme as estações do ano, e então as pessoas sabiam que mudava a estação porque o vestido dela ia mudando de cor. E esse símbolo dela convida a gente a celebrar cada um desses ciclos. A passagem desses ciclos precisa ser celebrada, precisa ser marcada. E esse encontro nosso tem muito a ver com isso, né? A gente teve um encontro passado, a gente começa a viver a nossa vida lembrando dos ciclos, né? Assim, teve um encontro, aquele encontro, aquele dia eu estava me sentindo assim, aquele dia foi assado. Se a gente pensar, né, eu estava lembrando com a mãe esses dias o nosso primeiro encontro, né? O primeiro ciclo, 5 anos atrás. O que a gente... Não, filha. O que a gente estava sentindo naquele dia? Como é que foi? A gente lembrou do bolo que a gente fez, do chá que a gente fez. Filha, não. Então, a gente começa a marcar os nossos ciclos e isso vai ficando pontual, assim, pra gente, né? Então, é muito legal a gente poder trazer isso, essa celebração, honrar esse ciclo e celebrar. A cada dia é um novo ciclo, a cada menstruação é um novo ciclo, a cada filho é um novo ciclo, né? Então, os processos de vida e morte eles estão presentes em todo lugar, né? É um objeto que a gente utiliza, tudo ao nosso redor tem esse ciclo, vive esse ciclo de começo, meio, fim, e o fim gera um novo começo, seja lá qual ele for, né? Tem um novo começo. Ontem eu estava olhando a lua, né? Meu Deus, como ela estava maravilhosa, né? Aquela lua enorme. E aí eu olhei para a lua e imediatamente eu me lembrei de quando eu vi a lua com a Elaine e com a Marilza e com a Marília lá na praia, num outro ciclo. Parece que os ciclos existem para fazer a gente lembrar, né, de algumas coisas que estão lá dentro. Eles ficam remexendo dentro da gente emoções, né? Isso é oportuno, né? Para a gente reviver e ver o que é que eu faço com isso, né? Se a gente for pensar que a própria água que está dentro da gente vem de um ciclo, Nossa. né? E o ciclo hidrológico ele existe há mais de 500 milhões de anos atrás. Se você pensar isso, é muito louco. Os teus antepassados tomaram a mesma água que você toma hoje. Nossa. É a mesma coisa. E eu estava olhando para minha água e pensando nisso. A hora que a Eliane falou, eu estava exatamente olhando para a água e pensando nisso. Falei assim, nossa, por onde já passou essa minha água que eu estou tomando aqui, né? Bem na hora que a Eliane falou, eu olhei para a água aqui. E o ser humano se acha capaz, se acha onipotente de acabar com as nascentes de água, acabar com as vegetações. O ser humano está aqui só há 100 mil anos e quer acabar com tudo que estava aqui.
A gente tá numa desconexão profunda, né? A gente acaba com aquilo que a gente não reconhece o ciclo, né? Não reconhece a importância, então não acaba, não vale nada. E agora o chamado é bem esse, né? A gente voltar, se a gente pensar nas nossas células, né? O que são as células mortas, né? Quando a gente faz uma esfoliação e tudo, porque tá se refazendo e a gente não morre, a célula vai embora e a gente não morre, né? Então todo esse processo da gente se reconhecer dentro desse ciclo e voltar a ritualizar isso, né? Seja uma lua cheia, filha, que é porque eu caio, ritualizar. Ela é o nosso ciclo. Tem a Luizinha aí, tem Nicolinha, tudo aí na Brigitte, né, Brigitte? Que é uma coisa mais cíclica, né? Que é. Como é gostoso, né? E o quanto a gente precisa aprender a ritualizar e celebrar, porque quando a gente esqueceu esse feminino e permitiu que ele se apagasse dentro de nós, a gente esqueceu também da alegria e da celebração. E isso é uma das coisas que aproxima o feminino e o masculino, que é o celebrar. Porque para a gente celebrar, a gente precisa dessas duas energias, que é a energia da gargalhada, por exemplo, né? De uma celebração, de um processo onde a alegria está exposta. Não é só uma celebração interna, assim, não é só um reconhecimento. Não, é uma celebração. Eu acendo uma vela, eu danço uma música, eu toco um tambor, eu canto, eu coloco para fora algo que está fazendo sentido e me alegra. Então, né, seja a lua cheia, seja, né, um processo mais profundo que eu consigo externalizar. Então, eu sinto que a mulher mutante, que é esse símbolo dessa deusa, que quando eu comecei a pensar nos encontros, ela veio junto com Madalena, é para a gente lembrar de celebrar, é para a gente lembrar do quanto é importante que os ciclos aconteçam de forma natural e a gente se alegre com isso. Nos nossos ciclos a gente sempre finalizava com um lanchinho, né? Que era esse momento de marcar exatamente o que eu estou fazendo nesse dia, o que é importante para mim, né? E que isso possa virar rotina, é um ritmo mais natural, né? Que a gente se conecte com nossos ritmos naturais. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Alguém tá com alguma inquietação, alguma coisa que gostaria de comentar? Alguém que ficou mais quietinha, que gostaria de colocar essa voz do coração? Todo mundo bem? Então a gente vai se encaminhando para o final. Eu não sei se, mãe, você quer fazer mais alguma coisa, trazer mais algum elemento? Não, você já vai encerrada aí com o exercício? Na verdade, eu pensei da gente fazer um exercício e aí fazer uma troca rápida, assim, de... Não, tá tudo certo. Com alguns símbolos, porque Madalena traz muitos símbolos, assim, pra gente, né? E esse momento traz muitos símbolos. Quem estava no encontro passado, quem viu, né, a gravação, traz, né, o símbolo, que são símbolos que muitas vezes a gente renega, e aí ela faz a gente olhar, né, para tudo isso. Então, o símbolo das rosas, o símbolo da serpente, o símbolo do ventre, o símbolo do manto, né, um manto vermelho, um manto azul. Cada símbolo tem uma explicação dentro de nós, não tá fora, né? Ninguém vai falar que a rosa significa isso, que a serpente significa tal coisa, né, que a cobra, que a gente falou tanto, né, depois no WhatsApp também, o que cada item representa para cada uma de nós. E aí, o que eu tenho sentido muito desses convites é que a gente possa entrar num estado de consciência um pouco mais ampliada, olhar para esses símbolos, sentir o que eles reverberam dentro de nós e ficar com esse reverberar, assim, né? Que são muitas construções e reconstruções que são feitas. Então, esse é o meu convite, assim, para que a gente agora faça uma meditação, né? Uma visualização ativa com alguns desses elementos. E depois, se a gente sentir, a gente faz uma troca,
E ou faz uma voz do coração, né? Onde cada uma fala um pouquinho como se sentiu. E essa é a minha proposta. Até se vocês quiserem comentar alguma coisa antes, trazer algum elemento também de como estão se sentindo. Fica bom assim? Como é que vocês estão de... Isso, eu vou fazer uma visualização. Isso, eu vou fazer uma visualização ativa, né? Assim a gente vai para um estado teta, né? Um estado de consciência para que a gente se conecte mesmo com esse lado mais intuitivo e não tão racional, né? Porque senão a gente vai olhar uma cobra. Ai, cobra, penso isso da cobra. Mas aquilo que ela causa, né? Dentro da gente, assim, eu vejo uma rosa. Tá, mas o que essa rosa quer dizer, né? De fato. Então, a gente vai fazer uma visualização parecida com aquela que a gente fez semana passada, mês passado, né? Ela tem alguns elementos muito próximos. E aí, depois, a gente vai... Então, agora a gente vai só se conectar, só relaxar e se conectar. E aí, depois, a gente faz essa pequena troca, assim, que está muito voltada para o nosso coração. Muito do que a gente sentiu, né? Assim, uma coisa me chamou mais atenção, ou uma, né? Assim, o que vai reverberar mesmo? O que chamou a atenção de cada uma desses elementos? Certo? Vou trazer alguns elementos, daí depois a gente troca o que cada uma sentiu. Tá bom?